uma única operação por dia. Esta é a solução para muitas pessoas que procuram uma exposição pequena no mercado com uma constância, uma consistência grande. Hoje eu vou falar sobre ela, a setup que eu uso praticamente todos os dias para operar no mercado de índice, que inclusive é usado também no copy trade da Nelogica. Meu nome é JR e eu sou trader, investidor, engenheiro de automação, e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma setup simples, de fácil acesso, que você pode já aplicar amanhã mesmo no mercado financeiro. Bom, para ela você vai precisar apenas de uma corretora, né? Estar conectado a uma corretora, estar conectado ao Profit Chart, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer esse tutorial aqui. E 3, ficar comigo até o final desse vídeo para entender exatamente todos os pontos dessa setup aqui. Bom, primeira coisa, a gente vai logar aqui no Profit Chart. Eu vou usar o Profit Chart web, a versão web, super leve, super, enfim, fácil de manusear, não usa muito, né, do computador, ou seja, você não precisa ter um computador veloz, aconselho muito, tá? E é o seguinte, bom, primeiro passo, como é uma setup que a gente vai utilizar apenas uma vez por dia, né? Se você quer operar uma vez por dia, que é um papo interessante, a sua maior chance de ganho, presta atenção, sempre vai estar em seguir a tendência do dia, né? Consequentemente, a questão do horário influencia muito. Se você tem uma operação por dia, vale muito mais a pena você concentrar ela à tarde, das 13h30, das 13h30 ou 2 horas até o final do dia. Por que isso? Porque se você fizer o contrário, basicamente na abertura você tem a definição para onde vai o mercado. E muito do que a gente chama de trap, né, de armadilhas, rompe máxima e depois vai romper mínima, acontece de manhã. Normalmente de tarde a definição do mercado já aconteceu e a gente está olhando ou para uma recuperação, né, ou para uma reversão de recuperação de movimento, ou para uma continuação de movimento. Os cenários diminuem e a gente já tem uma confirmação do que esse mercado fez de manhã. Então, se você é um scalper, gosta de momento, vai para amanhã, é onde está o volume do mercado, onde está o barulho, onde você consegue volatilizar. Mas se você quer continuação de movimento, se você quer uma operação, vai para tarde. Então é isso que a gente vai fazer. Essa operação eu aconselho apenas após aí 1h30, 2 horas da tarde. Para isso a gente vai pegar aqui o gráfico diário. Esse é o primeiro passo. Porque para esse tipo de setup, que eu chamo de setup de continuação, eu vou precisar de 3 informações básicas, né? Que são justamente essas médias que estão aqui. Esse é o gráfico diário do índice, o IFUT. Como você pode ver, eu tenho 3 médias, tá? Eu tenho uma média azul clara, mais grossa, eu tenho uma média branquinho claro aqui e eu tenho uma média verde. Essas médias são respectivamente VWAP, média de 9 períodos exponenciais, deixa eu até colocar aqui, ficar um pouquinho mais claro, tá? VWAP, média de 9 períodos exponencial e média de 20 períodos exponencial, tá? A gente vai rapidinho ensinar aqui a galera que não sabe colocar essas médias a como colocar, tá? Você vai encontrar essas médias aqui, ó, tá vendo? Indicadores, você vai clicar, ele vai aparecer aqui o menu de indicadores. O meu já aparece, ó, média móvel e VWAP. Talvez o seu não apareça, como eu já coloquei aqui, ele já tá nos recentes, tá? Você vai clicar, achar média móvel, clica aqui. Aqui é bem interessante, ó, ele está perguntando se você quer inserir no gráfico ou abaixo do gráfico. Sempre inserir no gráfico, a gente vai inserir e aí aqui você tem a periodicidade, tá? No nosso caso, a média que eu quero, ela é uma média de 9 períodos. Se você inseriu, se você clicar 2 vezes na média, você tem aqui tanto o período, tá, quanto o tipo. A gente vai usar o período 20, né, ou seja, 20 períodos, conta 20 candles do tempo gráfico que você está usando, do tipo exponencial, tudo bem? Mesma coisa para a média de 9 períodos exponencial. E na VWAP, tá, ó, a gente vai inserir mesma coisa aqui, VWAP. Se não tiver aqui nos recentes, provavelmente não vai estar. Você escreve VWAP, ela já aparece. Inserir no gráfico, tá? Dá o OK. No meu já apareceu aqui. E aí você, dando 2 cliques, você já consegue colocar o que você quiser nela também, ó. Eu vou clicar aqui, ó, que é mais fácil, VWAP. E aí você vai deixar ela desta maneira aqui, tá? Que é exatamente
a maneira que vem, ou seja, não vai mexer nada, colocou lá na VWAP diária, vai deixar ela assim, aplicar, ok, e pronto, tá bom? Agora que nós colocamos as médias, a primeira coisa que eu olho nessa setup, lembra, é uma setup de continuação, é que nós tenhamos um dia, né, ou seja, o gráfico diário em tendência, tá? Eu já vou explicar por quê. Qual que é a minha ideia? Se a gente tem um diário em tendência e eu tô olhando para mais ou menos 2 horas da tarde, eu quero ver esse mercado acima, tá? No caso aqui é uma tendência de alta, então eu quero ver esse mercado acima da máxima de ontem. Porque aí, consequentemente, eu já estou olhando para um mercado que está em continuação, né? Ontem eu fechei, vamos supor, aqui no 123 mil, hoje ele amanheceu no 122.500 e hoje está trabalhando no 123.500. Estou dando só um exemplo, tá? Isso me mostra que nós estamos no mercado em continuação e já estou trabalhando acima da máxima de ontem. Ótimo sinal para a gente comprar e levar até perto do fechamento ou até um alvo específico, tá? Então esse é o primeiro ponto em que você tem ali, né, um joia para uma possível operação de tarde, um dos pontos, tá? Mesma coisa numa tendência de queda, tá? Mesma coisa, se eu tenho um mercado, se eu tenho um dia, que por exemplo, esse aqui, que eu chego de tarde e eu tenho preço trabalhando abaixo do dia de ontem, ótima oportunidade para achar um ponto de venda, tá? O conceito é o mesmo. Agora, claro, nós não vamos operar nesse gráfico, a gente vai operar no gráfico de 5 ou 15 minutos, ou 10, 7, tudo que esteja entre 5 e 15 minutos, tá? Vai depender do seu sistema, não tem problema nenhum, contanto que você use essas médias aí, tá? A ideia é o seguinte, vou pegar aqui um dia em que a gente tem um cenário exatamente que eu demonstrei lá, né? Qualquer um desses dias serve. Aqui eu tenho cenários em que o índice está andando de lado, mas você pode ver que quase sempre a gente está trabalhando acima da máxima do dia anterior. Então qual que é a ideia? Uma vez que você chegou de tarde e você tem esse cenário em que o mercado está trabalhando acima da máxima do dia anterior, a gente vai procurar um pullback, tá? Ou entrar posicionado nessas médias que estão em verde ali, né? A média de 20 períodos, essa média de 20 períodos, ou a média de 9, sempre, no caso aqui, buscando compras a favor da tendência, tá? Então, eu gosto de me posicionar nesse horário, principalmente se o mercado não rompeu mínima, né? Se ele está trabalhando acima da máxima, se ele rompeu máxima de manhã e não fez aquilo que a gente chama de seek and destroy, que é romper máxima e romper mínima e ficar travado. Se ele rompeu máxima e está acima dessas médias, muitas pessoas procuram venda porque acham que ele vai corrigir no fim da tarde, mas a maior chance matemática é que ele continue em movimento. E isso dá pra gente as melhores oportunidades de stop também, porque, vamos supor, esse cenário aqui, tá, que é o cenário em que a gente teve um fechamento, ó, vamos pegar aqui, mais ou menos, pegar esse cenário aqui, ó, em que a gente entrou no mercado nessa região das 1h30, né, das 13h10. E aí eu tenho esse cenário para trabalhar até o fechamento do dia. Eu tinha essa máxima aqui, né, aqui é o gráfico de 5 minutos, tá? Eu tinha esse cenário do mercado trabalhando acima das médias. A gente sempre vai se posicionar entre as médias ou perto delas, nunca longe, tá? Sempre perto das médias para a gente ter esse tipo de alvo, né? Em que você tenha stop abaixo da VWAP e pelo menos 2:1, ou 1:1 também serve, ou 1:1,5. Mas a ideia de trabalhar a favor dessa tendência sempre vai permitir que a gente entre perto das médias com um stop pequeno. Nesse cenário aqui, nós teríamos tido uma operação de gain com entrada nas médias, stop abaixo da VWAP, tá? Sempre, não tem problema se a gente está falando de 1:1, a tendência está ao nosso favor, então nós temos a maior chance de ganho por conta dessa tendência ao favor. E sairíamos aqui pós rompimento de máxima, tá? Então aqui teria sido um dia positivo. Vamos pegar o próximo dia aqui. Exemplo desse próximo dia, né, que é o dia seguinte, mesma coisa. Nós tivemos movimentação do índice travado nesse range de manhã. Ele rompe máxima, a gente vai buscar entrar perto das médias. Esse aqui é um caso bacana para falar, por quê? Porque a VWAP está muito longe, ele já subiu bastante. Então você não vai colocar o stop abaixo da VWAP, porque vai ficar muito fora, né, da realidade. Você vai ter que buscar um alvo muito pequeno. Como a gente fala de alvos em que rompe máxima, continuação de movimento,
você vai pensar num stop financeiro mesmo, né? Onde é que estava a máxima? Estava aqui, ó, a gente entrou perto das médias, aqui nós temos a máxima do movimento e aqui nós temos a entrada perto das médias. Não tem jeito, se você pensar num stop abaixo da VWAP, você vai ter essa configuração, né? Em que você tem 2 vezes de perda por 1 vez de ganho, não vale a pena. Nessa situação aqui, o seu stop vai ficar financeiro, né? Eu colocaria aqui 1 para 1, né? Não menos que isso, porque ele poderia voltar um pouco, e não mais que isso, porque se eu tiver errado, eu acabo comprometendo 2 ou 1 ou 2 acertos aí. Nesse caso, quando abaixo da VWAP fica ruim demais, nós usamos um stop financeiro de 1 para 1, né? Mas teria dado também na hora que ele rompeu o máximo aqui, você sairia, né? E aí vai, tá? Agora, pontos importantes, tá? Pontos importantes. O que eu faço? Sempre o mais importante nessa setup é você olhar o dia, tá? Eu acho que se você pensar na macro tendência, ajuda, mas o mais importante é a tendência do dia. O que eu quero dizer com isso? Esperar esse dia aqui, tá? Específico. Pode ver que ele veio depois de uma sequência de dias de venda, né? Dias fortes na venda. Se eu for operar esse dia aqui de tarde, e deixa eu ver que dia que é, o dia 7, né? E eu tenho esse cenário do mercado trabalhando de tarde acima da máxima do dia anterior e um dia que ele tá subindo, eu tô cagando pro que ele fez aqui em todos esses dias. Isso aqui é day trade, então eu tô pensando especificamente no que o mercado tá fazendo naquele dia, naquela hora, tá? Porque se eu for abrir uma operação no diário ou no semanal, é loucura, eu vou comprar aqui abaixo das médias, mas no dia que ele tá só subindo, você querer operar contra porque você tá vendo o macro, é errado. Opera aquele dia, usa a tendência do dia para favorecer as suas operações de day trade, tá? Isso é extremamente importante. Então, num caso que nem esse, em que você tem um dia que vai de encontro, tá, com a sequência dos outros dias, é importante que você sempre olhe a movimentação que ele fez de manhã, tá? Eu vou dar aqui mais uma vez o exemplo, né? Ó, a gente, na hora que ele saiu desse range e tá subindo acima das médias, quando você vem operar, esse é o contexto, é um contexto de compra, tá? Ah, mas eu vou vender porque ele vai voltar na VWAP, esquece. Você quer operar uma vez por dia? Opera sempre a favor da continuação do movimento do dia, tudo bem? Essa setup fica legal nos 5 minutos porque ela vai te dar mais oportunidades, né? No gráfico de 15 minutos, você vai ter uma formação de menos velas, de menos candles, então a chance vai ser um pouquinho menor, já que você vai esperar esse candle fechado. No candle de 5 minutos você consegue ter mais oportunidades, tá? E se você operar neste horário, né, em torno das 2 até as 5 da tarde, provavelmente pelo menos uma operação por dia você vai conseguir fazer. Para recapitular, então, é bem simples. Você vai chegar de tarde, em torno das 2 horas da tarde, você vai olhar se o mercado permanece acima ou abaixo dessas 2 médias que eu falei, mais a VWAP. Você vai procurar se posicionar nessas médias, especificamente na média de 9 ou na média de 20. Não compre o rompimento da máxima, não. Se fizer isso, você vai chegar tarde, ali é o seu alvo, ali você vai sair da operação. Se você ficou até o final agora, presta muita atenção nesse ponto. Lá você vai sair, você vai comprar ou vai vender perto dessas médias, que é da onde vão sair essas compras e essas vendas. JR, mas qual é a confirmação? A confirmação é esse cenário. Se você esperar um candle de força para entrar, você vai entrar perto da máxima, perto da mínima, e aí você vai perder a probabilidade. Confirmação é esse cenário que foi traçado até agora. Essa é a confirmação que você precisa. Se ele bater nas médias e parar um pouquinho, não perca o melhor preço. Tenha sempre em mente estar no melhor preço. E no nosso caso, para essa setup, o que a gente estipulou com o melhor preço são essas médias. Tudo bem? Certifique-se que você vai treinar isso um pouquinho antes do simulador. Veja se faz sentido para você. Se gostou, deixa um comentário. Explica se você já operou isso aqui ou não. Tá aqui, se inscreve no canal, dá uma curtida. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.